amigos e amigas, eu aqui Liliane Ventura, com o coração repleto de alegria, porque vencemos Brasil, vencemos sim, vencemos Renan Calheiros, vencemos sim, porque conseguimos o voto aberto. Olha, esse é o assunto de hoje que nós vamos tratar aqui, mas antes eu peço para que você curta, compartilhe e também inscreva-se no canal. Me ajude a crescer aqui para que possamos tornar uma família grandiosa e juntos possamos vencer outras batalhas. Fica aqui comigo. E eu começo esse vídeo fazendo o meu agradecimento a você aí que não teve preguiça, que acreditou e usou as suas redes sociais simplesmente para expressar a vontade do nosso país. Renan não é a hashtag que a gente usou, né? E também a hashtag voto aberto. Eu mesma aqui divulguei esse vídeo aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Amigos, se vocês desejam que alguns ministros do STF sofram um impeachment, que a Lava Jato continue com a sua atuação brilhante e que muitos políticos corruptos sejam condenados, este é o momento. Vamos pressionar para que o voto para a presidência do Senado seja aberto e diga Renan não. Hashtag Renan não. Esse é o momento de mudarmos a história política do nosso país. Posso contar com você? Ele foi inúmeras vezes compartilhado nas minhas redes, no Facebook, também aqui no YouTube. E eu quero aqui fazer meu agradecimento de coração pela confiança também, gente. Porque eu venho, coloco a cara para bater, porque eu acredito num país melhor, da mudança que já começou a acontecer desde o dia 1º de janeiro e que ela tem que se perpetuar. Depois desse agradecimento a você, porque sim, não desisti, eu vi alguns comentários dizendo assim, Liliane, você acha que só isso basta, botar uma hashtag? Pois bastou, ou você tem dúvidas ainda? Gente, no primeiro impasse que aconteceu no Congresso, o que nós vimos lá? O primeiro de todos, voto aberto ou não voto aberto? E aí nós tivemos o nosso Davi enfrentando o Golias, literalmente, né, naquele plenário, onde o Renan esbravejava, onde a Cátia Abreu chegou a tomar os documentos da mão Davi, que estava presidindo aquela sessão. Olha, eu não vou entrar no mérito aqui se ele podia estar ali ou não. Eu vi, de fato, e vocês também, é que ele até o último momento lutou para que o voto fosse aberto. Aí, na calada da noite, ao estilo Renan Calheiros, né? Foi lá, conversou e conseguiu, claro, uma decisão rápida, mais do que nunca, né? Do presidente do STF, Dias Toffoli, para que a sessão no dia posterior pudesse seguir o rito daquela casa, que é o voto secreto. Não é que é tudo do jeito que a gente conhece, sabe muito bem, e que o Renan Calheiros dominava como ninguém. E aí, nesse momento, o que acontece? Os senadores, e aí começa o impasse de novo, né? Desafio, falam, não, nós vamos declarar no nosso voto, é assim, então vai ser por cédula? Primeiro que eles queriam votação eletrônica, e votação eletrônica, ó, esse irmão desse, porque muitos ali, gente, ainda estavam acuados, eram 7 a princípio, né? 7 concorrendo à presidência do Senado. E aí, conforme ia movimentando as peças do xadrez ou o ambiente do Congresso, eles foram mudando as configurações. Que mudança foi essa, Liliane? Nós tivemos aí o discurso do Major Olímpio, que nós temos que aqui mandar um abraço todo especial ao senador por São Paulo, que estava concorrendo à cadeira pelo PSL, e ele veio, lavou roupa suja, falou sim que o ministro da Casa Civil, o Lorenzoni, estava fazendo campanha abertamente pelo Davi, ou para o Davi, enfim, mas deu o seu recado, acertou o alvo, porque de fato estava fazendo, né, ministro? E o que aconteceu? Mão em favor do Davi. A princípio, ele achou que ele estivesse abrindo mão em favor da Simone Tebet, que era do mesmo partido do MDB, do Renan Calheiros. Você sabe também. E aí, os demais que ali concorriam, que eu falei para você, 7, o que mais me chamou a atenção foi o senador Major Olímpio, porque deu esse recado reto, e o outro que a gente tem que aplaudir de pé, que foi o senador Álvaro Dias, que em seu discurso disse o que estava entalado nas nossas gargantas, que ali
ali enfrentou o dito gigante, né, Renan Calheiros, porque o gigante, gente, não era o parlamento nesse momento, era o Renan Calheiros, que estava se achando todo, porque ele estava assegurado, né, pelo STF, uma decisão do ministro Dias Toffoli, como todo mundo sabe, de que transcorreria como nunca aquela eleição. E o que nós vimos foi muito diferente. Foi diferente porque o movimento foi de fora para dentro. E é isso que hoje todos os parlamentares têm que entender de uma vez por todas. Nós vamos sim governar esse país. E agora é muito menos partido e mais parlamentares. Vocês concordam? Sim ou não? Claro, pouco importa se o MDB tinha mais senadores, eles têm, na verdade, no Senado, sete representantes, 7 senadores, depois vem o Sustentabilidade com 5, e o PP também com 5 senadores, enfim, e das alianças que são feitas lá os tornam maiores ou menores, mas isso pouco importa. Liliane, por que pouco importa? Porque todo mundo apregoava, inclusive as emissoras que nós conhecemos muito bem, né, dizendo que tinha que ser analisado com muito cuidado, porque o Renan, uma vez que ele sabia muito bem, ele sabia como ninguém sabe mesmo o regimento da casa, ele poderia fazer manobras ali, talvez fosse interessante mantê-lo lá. Olha só, a emissora entende que quando você supostamente não pode com o inimigo, você tem que se unir a ele. Que a capivara seja suja, imunda, é mais importante você se aliar a esse inimigo. Mas nós não pensamos assim, nós não agimos assim. E derrubamos junto com o Davi, o Renan Calheiros. E aí a Rede Globo, deu nome mesmo, né? Vinha a todo momento e fazia essa campanha, e os outros todos que o acompanham, ou que acompanhavam, porque agora se eles forem um pouquinho inteligentes, eles vão rever algumas coisas, né? Porque os ventos estão soprando para outro lado. E aí, consequência, esse barco que é a vela vai afundar. Tá? Vai afundar, não tenho medo aqui de errar na minha fala. E aí continuo lembrando, questionando com vocês, que eles levantaram essa hipótese, que talvez fosse interessante ser aliado, né? Levar o Renan a condição de presidente da casa, como foi feito no Congresso, porque Rodrigo Maia foi exatamente nessa direção. Ele sabe muito sobre o regimento da casa, ele vai colaborar conosco, porque apesar dele ter ali não muita simpatia com o ministro da Casa Civil, Lorenzoni, ele é afinado com as ideias do Paulo Guedes, porque ele também é um menino de formação econômica, enfim, colocaram ele lá, o Rodrigo Maia. O governo colocou e apoiou. Agora eu vou falar aqui de bate-pronto, de olho no olho. Não importa esse movimento para mim que foi feito pelo governo ou não. Eu vou ficar de olho do mesmo jeito e vou cobrar do mesmo jeito, e esse canal aqui vai ter essa função já, né? Já tinha antes, agora mais do que nunca, porque eu não queria também o Rodrigo Maia. Aí ficaram, porque nós vamos fazer esse movimento, vai ser o melhor para o Brasil? A eleição do Congresso Nacional foi sim com aval, não é, do governo, ou de muitos parlamentares do governo. Agora, do Senado não foi mesmo. Mas o Lorenzoni teve participação direta na apresentação do Davi. É verdade, parece até que ele fez campanha, mas o Bolsonaro se manifestou, os parlamentares não se manifestaram. Os senadores, nós tivemos vários senadores do PSL que apoiavam a Simone Tebet, lembra disso? E ela abriu mão em favor do Davi, também um grande jogo lá no tabuleiro de xadrez de poder, tudo para que o Renan Calheiros não chegasse de fato à presidência do Senado, e nós conseguimos isso, né? Mas com essa pressão toda que acontecia, eles diziam lá à Rede Globo, olha, porque tê-lo como inimigo é muito pior, porque como eu já disse, ele sabe tudo, o regimento da casa, e ele vai poder aqui fazer movimentos. Amigos, amiguinhas, vamos dar um recado para esse povo de vez, que aqui quem manda no país é o presidente da República e o povo. Nós agora temos as nossas emissoras em prol do benefício maior do nosso país. E aí o nosso aplauso também a Simone Tebet, que abriu mão de sua candidatura para favorecer o Davi. No meio da eleição, no meio do caminho, eu tô falando ponto, gente, que quase ninguém destacou aqui, que é esse aqui, ó.
O Antagonista, esse veículo de comunicação que se prestou um desserviço, porque no meio de uma eleição, eles sabem o que eles divulgaram? Que os senadores que abrissem os seus votos em cédula, dizendo em quem estava votando, poderia ser caçado, sofrer penalidade no Conselho de Ética. Olha, enfim, causou terror dentro do plenário. Como é que eu sei disso? Porque eu tinha gente dentro do plenário, estava acompanhando, estava dizendo, Lene, aqui está em polvorosa, tá todo mundo morrendo de medo, porque muitos novatos não entendem se isso realmente vale ou se não vale. Mas sabe o que foi bacana, gente? Foi bacana porque aqui também nós tratamos de informá-los, passando, inclusive eu tenho acesso a alguns senadores celulares e fui mandando cópia, fui passando também o WhatsApp dizendo não procede, pode perguntar aí, pode ver direitinho, mandando cópia do regimento da casa, e todo mundo foi se comunicando até que eles chegaram ao consenso lá que valia a pena, para aqueles que não sabiam de fato o que estava acontecendo, mas ficaram temerosos, que valia a pena colocar a cara para bater, e foi isso que eles fizeram. E aqui os nossos aplausos, porque souberam enfrentar. E aí, quando o Renan Calheiros viu que ele estava totalmente desfavorável, que tinha caído por terra, né, que o poder das ruas era muito maior, concentrado em 81 senadores, ele arregou. Ele falou, ah, não, agora não quero concorrer mais. Sabe, criança? Não teve a hombridade. É isso que eu fico pensando. Como é que queria ser pela quinta vez presidente de uma casa daquela, abandonando no meio do pleito, não é? E dizendo, sabe o que é? Eu não sou o Jean Willis. Você é igualzinho o Jean Willis, você é igualzinho, tá? Apertou a canelinha, ó, chispou. Eu não sei se por vergonha, ele ficou com medo de passar uma vergonha declarada, né? Porque ali ele tava perdendo de bate-pronto só com os votos declarados, não é? Ou porque não aguentou mesmo a pressão e não tinha STF para apoiá-lo, né? Não tinha o STF para apoiá-lo, os irmãos siameses, né? Que são. E aí ele ficou ali sozinho, desamparado, e saiu fora. Bom, ganhamos todos nós, vencemos todos nós, né? E torcer agora para que o Davi, amparado por aqueles bem intencionados dentro do Senado, possam ajudá-lo, porque ele é muito jovem enquanto pessoa, tem 41 anos de idade, ele é muito jovem enquanto parlamentar também, ele tem 16 anos de vida pública, parece que ele chegou a Brasília já faz mais de 10 anos, mas era tido lá como do baixo clero, que eu vou explicar para vocês o que é baixo clero, gente. Como eles chamam os parlamentares que não tem nenhuma expressão lá, nem influência para decisão de pautas, de questões relevantes para o nosso país, como se não fosse importante. Então, por que tem 513 no Congresso? Porque é assim que eles tratam também lá no Congresso Nacional. Por que tem 81 no Senado? Quer dizer, é só uma minoria que manda, que acontece aos tempos lá do Renan Calheiros, né? Que é tido como do alto clero. Então, Davi chega também com essa renovação, porque ele era considerado lá um inexpressivo, alguém que não tinha nenhuma visibilidade, ele não tinha mídia que o apoiava. Aliás, eu conhecia o Davi, eu nunca tinha ouvido falar. Então, por tudo isso, vocês entendam de uma vez por todas que o Brasil mudou. Ele que chega agora aguerrido, ele que chega humilde, ele que chega entendendo que é o mais importante de tudo, o recado das ruas. Vamos falar um pouquinho de partidos, né? Eu disse que nós teremos mais parlamentares, será mais importante o que eles fazem, como eles fazem, do que propriamente os partidos. Mas eu preciso lembrá-los que o DEM hoje tem sim a cadeira no Congresso, não é? Na pessoa do Rodrigo Maia, tem também a cadeira da presidência do Senado, na pessoa do Davi Alcolumbre, tem do Onyx Lorenzoni, né, que está lá como ministro da Casa Civil. Mas isso quer dizer o quê, Liliane? Que eles serão poderosos? Não. Vou continuar dizendo, reafirmo e desafio quem disser que não vai ser assim. Menos partido e mais parlamentares. Quem não estiver seguindo a regra, não adianta o ACM Neto, né, ficar todo pomposo, não, porque lá no início, eu não esqueço, ele disse, eu publiquei aqui, que ele não sabia se ia apoiar o governo Bolsonaro. A gente continua aí
não precisando do seu apoio, viu, ACM Neto? O que menos precisa é de quantidade de pessoas ou de representatividade de um partido. O que a gente precisa é de pessoas comprometidas com os cargos, com as instituições, né, que ela se propõe lá a representar, e ao povo que está aqui, que o levou à condição lá de parlamentar, quer seja no Congresso, no Senado, ou fazendo trabalho como tem sido aí o Lorenzoni na Casa Civil, porque a gente tá de olho. Eu sou poderoso. Olha, o único poderoso nesse governo chama-se Jair Messias Bolsonaro. Foi claro? Qualquer outro é acessório. A gente pode trocar e devemos trocar, não rezar na cartilha de um novo governo que pensa nos brasileiros e não nos parlamentares e não no projeto de poder. Então, fica aqui o nosso recado para todos vocês. Isso é só o início, porque agora, de fato, essas casas começarão a trabalhar. São casas do povo e para o povo. Nos estados, né, acontece no dia 15 de março, posse dos deputados estaduais, importantíssima também, que nós vamos estar acompanhando de perto. Mas, de qualquer forma, eu termino hoje ainda com o coração repleto de alegria, de muita satisfação em saber que poderosos, poderosas, e assim que nós devemos continuar, porque desejamos sim um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Beijo, 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 mas antes de ir embora, por favor, curta, compartilha, inscreva-se e comente aqui no canal. Tchau, até o nosso próximo encontro.